Quando você pega o telefone, meu irmão, levanta e sai do estúdio e volta. Aí volta e já faz assim pra mim, me chama. Aqui eu sou foda e tal, então agora. Solta aí o que você tem de bomba. É que não, na verdade, HG, eu tava tentando apurar uma situação e ainda não consegui avançar. Qual, do Everton Ribeiro? Sobre o Everton Ribeiro. Mas a gente tem uma informação importante envolvendo o Cruzeiro, que é a situação do Gabriel Veron, né, HG? O Cruzeiro adiantou, alinhou já detalhes para que o Gabriel Veron chegue ao clube na próxima temporada em um contrato por empréstimo até dezembro de 2024. Um empréstimo gratuito. O Gabriel Veron não vinha jogando pelo Porto. Na atual temporada ele fez uma partida apenas e pelo Porto B ele nem sequer jogou pelo time principal. E aí o Cruzeiro está muito perto de acertar a contratação desse jogador. 1 ano de empréstimo, o Cruzeiro vai arcar apenas com o salário dele. E ele chega como um substituto do Bruno Rodrigues. Pelo menos é dessa forma que havia me passado ontem. O Gabriel Veron sendo contratado para ser o substituto de fato do Bruno Rodrigues. E aí, se me permite a opinião de uma vez, acerta demais. Melhora muito esse ataque do Cruzeiro. Acerta demais. Ele tem mais bola. Eu sou um defensor do Bruno Rodrigues, não é novidade para ninguém, Romano. Mas o Veron tem mais bola. Mas também tem um pouco menos juízo. Mas de 2000 e... Ele saiu do Palmeiras em 19, ô Thiagueira? Saiu ano passado. Ano passado, em julho do ano passado, por 9 milhões e 800 mil euros, algo assim. 9 milhões e 800 e aí mil euros, que vai dar 900 mil. O Porto pagou isso por 90% dos direitos econômicos dele. Os outros 10 permanecem com o Palmeiras. E aí, em uma eventual negociação em definitivo, o Palmeiras ainda tem 10%. Não, na verdade, ele surgiu em 19 com o Patrick de Paula, com Danilo. Exatamente. Subiu profissional em 19. Quem mais? Patrick de Paula, Danilo, Wesley, próprio Wesley, Gabriel Menino e tal. E aí, por atos de indisciplina, o Abel falou, não, gente, eu não admito. Então, e aí venderam alguns jogadores, entre eles o próprio Gabriel Veron. Bola tem demais, a idade chega para todo mundo, os anos vão passando e você vai amadurecendo. Acho que para ele não é diferente. Romano, para mim o Cruzeiro dá uma tacada certeira. Esse moleque é muito bom de bola, jogou menos lá no Porto, a contusão arrebentou com ele e a adaptação também, né, Romano? E tem a questão também de que subiu a cabeça, né, Everton? Quando ele estava no Palmeiras e surgiu muito bem, subiu a cabeça dele, deslumbrou e aí de repente é vendido para a Europa, deslumbra também. Poxa, vou jogar num dos maiores clubes da Europa, vou disputar a Champions League, deslumbra. Essas pancadas que ele tomou, principalmente está tomando em Portugal, eu acredito que ele tenha amadurecido e se ele estiver realmente focado, ele tem tudo para recuperar o futebol dele no Cruzeiro. Ele vai encontrar um ambiente favorável, vai encontrar pessoas como o Marlon, que falou conosco agora, com uma cabeça muito boa, para poder orientá-lo, para poder instruí-lo. E eu concordo com você, em termos de futebol, em termos de técnica, ele é superior ao Bruno Rodrigues. O Cruzeiro está numa atacada de mestre na contratação desse atacante. Até porque o Cruzeiro não só Bruno Rodrigues, né? O Wesley também não deve ficar. O Cruzeiro já não está vendo com bons olhos e a torcida também, muito menos a permanência do Wesley. Então eu acho que é 2 por 1. E esse 1 supera os 2. Tomara. Popó, eu acho que o sarrafo sobe demais com a chegada do Verón. E você, o que pensa? Sofre, eu concordo plenamente com vocês e eu gosto muito desse tipo de movimento, que é um movimento do jogador jovem que vai para a Europa e seja por extracampo, seja por uma questão de adaptação, acaba retornando ao Brasil e me lembra muito a situação do Paulinho no Atlético, que é um jogador que vai muito cedo para a Europa, acaba pegando a experiência, obviamente são situações diferentes, porque o Paulinho nunca foi indisciplinado extracampo, né? Nunca teve esses problemas, mas é algo que a gente sabe que são jogadores que têm uma qualidade técnica acima, muito acima do que é o nível do futebol brasileiro. Então o Veron é um desses casos que pode chegar aqui e com a cabeça no lugar, como o Romano disse, com o físico em dia, entregar de 15 a 20 participações em gols, entre gols e assistências. Então só isso já mudaria o patamar do que são os atacantes do Cruzeiro hoje. Acho sim que é uma excepcional contratação para o Cruzeiro. O Cruzeiro sobe de nível no ataque, mas ainda falta. O Gabriel Veron chega, soma, em condições físicas é titular, com certeza, mas o Cruzeiro ainda precisa de mais reforço no ataque, ainda mais com a eventual saída do Wesley e ainda precisa também de resolver seu meio de campo, né? Aliás, o Thiago está ali apurando para onde pode ir o Wesley. Para onde pode ir o Wesley? Se vai ser moeda de troca, que tipo de negócio o Cruzeiro pode fazer por ele. Atenção, o Cruzeiro está trazendo um moleque muito bom de bola.
muito bom de bola. Thiago, para fechar esse assunto do Gabriel Veron, pelo menos até aqui com você, o Cruzeiro acerta, mas no alvo, com a possibilidade de um ano de empréstimo por enquanto. A gente não sabe o que pode acontecer depois desse um ano aí com o Gabriel Veron. Fala dele aí para nós, ô Thiagão. Eu acho que acerta muito, viu, Everton? Eu acho que além da contratação do Veron, o Cruzeiro passa aí para os seus adversários e principalmente para a sua torcida com esse tipo de contratação que espera para 2024. Porque perdeu o Bruno Rodrigues, que era o seu principal atacante, mas quem vem para suprir a vaga dele é ainda melhor. Então acho que o Cruzeiro, pensando em 2024, pensando grande, e isso deve empolgar a torcida, porque se começa com o Veron, deve vir sim outros bons nomes aí na sequência. Pô, tá chamando porque tem informação aí, Joe? Apurou mais alguma coisa aí? Não, tô chamando aqui. Eu tô aqui feliz pelas provocações que estão fazendo com um amigo meu aqui no WhatsApp. Tá alugando um duplex. Ô, Romântico, a gente falou agora há pouco aqui sobre o Gabriel Veron e o histórico de contusões que ele teve. Isso arrebentou com ele lá também, né? Então, muita gente fala, não, porque ele jogou. Não foi só adaptação, não. As contusões arrebentaram com ele lá. Mas sabia que tá. Olha os números aí, ó. É dentro da adaptação. É dentro da adaptação também. Porque, olha só, ele ficou muito tempo fora. Muito tempo fora. Olha, tornozelo, que é um negócio complicadíssimo. É uma das piores lesões que um jogador pode sofrer. Aí depois, adutor, que é outra. E aqui, ó, adutor, depois vem ruptura. Sabe o que é isso? Sobrecarga. Isso é sobrecarga. Isso acontece quando você tem um problema no adutor e aí a coxa, ela tenta suprir o seu adutor que está enfraquecido. E acontece isso. O Cruzeiro fez um trabalho muito legal com alguns jogadores esse ano. Jogadores que conseguiram jogar. O Cruzeiro vai ter que ter a consciência de trabalhar ele, a fisiologia do Cruzeiro, trabalhar esse jogador, porque aí sim ele ficar perfeito para poder jogar tudo que ele sabe e ficar fora aí desse tipo de lesão. Impressionante, hein, Popó? É importante trazer ele, inclusive, nesse começo de ano, justamente para que ele possa fazer essa pré-temporada, né? Para que ele consiga... o Romano foi perfeito, cara. A gente precisa de entender o que... Aliás, a gente não, né? O Departamento de Saúde do Cruzeiro tem que entender o porquê dessas sobrecargas, porquê desse histórico de lesões, se é, às vezes, um fator genético que precisa de um cuidado, se ele vai ter que ficar de fora de alguns jogos, por exemplo, no Mineiros, esses jogos que o time viaja, nos brasileiros, os jogos mais desgastantes, às vezes até na Sul-Americana, mas, sim, de fato, precisa de uma atenção especial, porque... De nada adianta contratar um jogador do calibre do Gabriel Veron para ele não poder atuar, né? Popó, eu acho que o Cruzeiro, além dessa questão clínica do Gabriel Veron, o Cruzeiro precisa tomar muito cuidado e ter muito carinho para resolver uma questão disciplinar desse jogador. No Palmeiras ele teve problemas disciplinares, no Porto ele teve problemas disciplinares. A saída dele do Palmeiras para o Porto, o valor foi muito questionado à época, pela decisão da Leila Pereira de vendê-lo por esse montante. E o questionamento foi respondido pela Leila, pelo menos nos bastidores do Palmeiras, com a questão disciplinar. Existia um temor muito grande pelas questões disciplinares, pelos problemas extracampo que o Gabriel Veron apresentou. Então o Cruzeiro precisa ter muito carinho com esse jogador, porque quando você fala em recuperar um atleta, para mim não é só na parte clínica. Eu acho que essa questão disciplinar, a questão profissional, a questão de recuperar de fato o futebol dele, tudo isso vai ser muito importante no Cruzeiro na próxima temporada. O Cruzeiro tem uma figura central para poder ajudar nesse quesito, que é o Paulo Autuori, né? Se tem alguém que sabe trabalhar com esse tipo de jogador e que sabe, e que dentro das suas filosofias sabe conversar e conversar com o atleta e trazer o atleta, é o Paulo Autuori. É um cara vivido, experiente, uma que conversa faz, com né? o Autuori deve durar uns 50 dias, né? Pra gente, né? Para os jogadores, então, eu assim, acho que... Então, pelo mas menos meia dúzia de palavras dele ali, ele resolve com o jogador. Historicamente foi assim, né, HG? E palavras formam frases, né? Exatamente. Frases formam ideias. Agora, mas eu acho que meia dúzia de palavras ele consegue resolver com o atleta. Vocês viram aqui os números de jogos, ó, Gebres, põe de novo na tela aí, por gentileza, que caiu sistematicamente, né, da temporada anterior para a temporada atual, mas é sempre bom destacar as contusões, as lesões foram realmente muito importantes, tiraram o Veron de atividade. O Veron, gente, o Cruzeiro vem com passe fixado, se vier? As informações que a gente tem fonte, é mas de ainda que não ele consegui chega, confirmar. as últimas informações que eu tive é que ele chega assim
com um passe fixado que o Porto quer recuperar os 10 milhões de euros que investiu nele. É que aí depende muito da temporada, né? Eu Depende acho muito da que temporada. Agora é muito não sei como dinheiro. são as condições, né? Se é um pagamento à vista, se é um pagamento parcelado, se isso é negociado, porque o Porto comprou ele por 10 milhões de euros. Então eu acho que o Porto tem a intenção de recuperar esse dinheiro, visto que é um jogador de 21 anos. pouca Né? idade. Então a intenção do Porto é Tem recuperar esse contrato valor. até junho de 27, então eu não consigo vislumbrar algo diferente do que seja os 10 milhões de euros. E 10 milhões de euros, convenhamos, à exceção do Flamengo e do Palmeiras, Para pagar isso é ninguém muito no Brasil puxado. tem condições de Só pagar. para você ter uma ideia, o Atlético paga menos da metade para ter o Scarpa. Exato. Né? Que é E claro, assim, tem mais idade. Hoje no etc. Brasil, e tal. quem tem condição de pagar? Palmeiras e Flamengo. Quem prometeria pagar? O Corinthians. Corinthians, o resto Corinthians. ninguém faria nada disso. Aliás, o Rubão, eu estava dizendo agora no jogo aberto ali, o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, ele ontem criou o meme eterno, né? Eterno. Acabou a farra. Então, Natal, bebi, tô indo com a minha esposa, a Everton, acabou a farra. Então eu vou lembrar do Rubão eternamente, cara. Eternamente. Você na sua casa lá Tem com a uma boa pra cremosa, te contar mesma do Rubão coisa, depois, bicho. sim, ó, Passou tem um que ponto, ser. ela vai virar pra você e falar, Thiago, acabou a farra aí, vamos lembrar dessa aí. Criou um meme eterno. Mas o Corinthians, de fato, prometeria. Mas para pagar, mesmo para ter dinheiro para pagar, é a tia Leila. Eu acho que todo valor é negociado, né? O Corinthians É, prometeu a forma de pagar 5 pagamento. milhões de euros pelo Eric, do Atlético Paranaense. É o Atlético não aceitou, não caiu nessa. Mas parcela em 3 anos, tá tudo bonzinho. Te mostra o auge do cara. Mas essa é a tônica do futebol brasileiro, né? O Vasco, por exemplo, contratou todo mundo ano passado e não pagou ninguém. E com a SAF, hein, que prometeu pagar. Uma SAF injetando dinheiro por trás. E a tendência é continuar Mas aí isso. o Alexandre Matos chegou lá para resolver isso, né, Thiago? Provavelmente que para ele- dar Agora moralizou, utilidade. né, Thiago? Exatamente. Ele é bom pra Hein, essas Thiago? coisas, cara. Ele é Agora impressionante. moralizou, Vamos ver. né, Thiago? Moralizou O completamente. mínimo que a gente espera do futebol brasileiro é que o que seja contratado seja pago, né, gente? É um Então, mínimo, agora né? moralizou, né, Eu Thiago? também acho. Eu acho que moralizou. Até porque, cara, pra mim ele é um dos caras mais éticos e sérios desse futebol. E aí, por isso eu acho que vai moralizar, sim, sem dúvida alguma.